Mais um alvo dos golpistas do 8 de janeiro. Olha só, gente, é a manchete do ICL agora à tarde. De acordo com uma apuração da Folha de São Paulo, mas que ganhou destaque aqui no site, no nosso site ICL Notícias, o ex-ministro José Dirceu era o Juca, citado no plano Punhal Verde e Amarelo elaborado pelo general Mário Fernandes e outros golpistas, segundo a investigação da Polícia Federal. Dirceu estaria, portanto, na lista de autoridades ou lideranças marcadas para morrer se a trama golpista tivesse dado certo em 2022 e 2023. O nome de José Dirceu, como foco dessa operação militar clandestina, foi confirmado ao repórter da Folha de São Paulo por duas pessoas que tiveram acesso às investigações. Muito grave. Laura Couto traz mais detalhes sobre esta apuração. Laura. Pois é, Rodrigo, muito grave mesmo. De acordo com essas fontes escutadas pela Folha de São Paulo, o José Dirceu ele se tornou alvo por ser considerado um possível líder da futura gestão do Lula. Agora, explicando melhor essa história, vale lembrar que o plano do general Mário Fernandes, o Punhal Verde e Amarelo, ele previa essa operação militar com 4 alvos. O primeiro seria o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, e os demais foram identificados como Jeca, Joca e Juca. O Jeca seria o recém-presidente eleito, Lula, o Joca seria o vice-presidente Geraldo Alckmin e o Juca, ele não chegou a ser formalmente identificado pelos investigadores, mas de acordo com essa apuração da Folha de São Paulo, a gente tem aí que é o ex-ministro José Dirceu. Rodrigo. Portanto, a turma dos militares aí envolvidos nessa trama golpista, vocês lembram, o Punhal Verde e Amarelo, segundo a Polícia Federal conseguiu desvendar, era um plano, eles deixaram por escrito os alvos, como é que se daria a operação, que, se necessário, partiriam para eliminação física do ministro Alexandre de Moraes e desses 3 que eles tratavam por esse codinome, né? Jeca, Joca e Juca. Jeca, claramente, a Polícia Federal identificou, seria o presidente Lula. Joca, o vice Geraldo Alckmin. E Juca ficou sempre a dúvida. E agora, não é que a Polícia Federal tenha oficialmente dito que era o Dirceu, mas essa reportagem trouxe a possibilidade de que fosse o Zé Dirceu, o que levanta um certo estranhamento, já que quem conhece mais os bastidores da política sabia que o Zé Dirceu não iria assumir nenhum cargo importante no 3º mandato de Lula. O Zé Dirceu ainda estava respondendo a processo na justiça, se recuperando judicialmente e politicamente. O ano que vem, sim, ele provavelmente vai concorrer a deputado federal. Mas como os militares, essa turma do Bolsonaro, cria, né, algumas loucuras e depois acredita nelas. Eles não diziam que a vacina tinha sido inventada pelo Partido Comunista Chinês para abalar as pessoas, que o vírus da Covid tinha sido inventado em laboratório na China? Então, essa gente acreditava que o Zé Dirceu ia ser o grande líder de um governo Lula e que era preciso eliminá-lo. É o que indica esta apuração, aliás, apesar de parecer um pouco fantasioso, né, pela conjuntura política. Mas esta gente também vive, às vezes, no mundo da fantasia. Agora, Gabi, essa história de que não faz muito sentido realmente o Zé Dirceu tá nesse plano em que eles pretendiam eliminar, né? Alexandre de Moraes, Lula, Alckmin, até aí faz sentido político, apesar da barbárie que significa. Mas o Zé Dirceu, quem acompanha a política, sabe que não estava no núcleo central da campanha do Lula, longe disso, estava cuidando da vida, estava cuidando de se salvar juridicamente, né? Aliás, vamos dizer assim, nesse núcleo bem próximo ao presidente Lula, hoje ele não está tão próximo, né, discutindo esses temas do governo. É um nome importante para a militância do PT, sem dúvida. Pode se eleger deputado federal no ano que vem, sem dúvida. Mas chama a atenção, por que será que os militares iriam colocar o Zé Dirceu? Agora, essa gente do bolsonarismo acreditava que o Partido Comunista da China inventou o vírus da Covid. Então, eles acreditam em tudo. Qualquer coisa. Então, o Zé Dirceu é um grande comunista aliado dos cubanos e sei lá de quem. Então, precisa eliminar, porque senão o governo do Lula vai ficar muito forte. Bom, essa gente é capaz das coisas mais tresloucadas, né? Como vocês disseram bem, é uma informação em off, não consta do relatório da Polícia Federal. Não é que a Polícia Federal atualizou e falou, não, descobrimos, o Juca era o Zé Dirceu. Não, isso é uma apuração paralela de um jornalista que ouviu fontes, eu acredito. O jornalista deve ter ouvido gente que contou isso para ele, né? Agora, será que contou com algum intuito de desinformação? Também não sei. Qual que seria a vantagem de dizer que é o Zé Dirceu para despistar? Eu
não sei se alivia para ninguém. Grande, não dá para imaginar uma conspiração bolsonarista, não, porque daí desvia a atenção do Lula, não, porque aí você soma mais um nome do PT aí. Então, chama atenção, né, de fato, e mostra, só para a gente lembrar, mesmo que não tenha o Zé Dirceu, Lula, Alckmin, Alexandre de Moraes, já basta, né? Era uma conspiração. Porque faz muito mais sentido o Flávio Dino nessa como alvo, né? Sem dúvida, sem dúvida. Faria muito mais sentido. Mas tem uma briga ali, né? Uma queda de braço que continua muito atual e importante que está acontecendo, que é entre a Câmara e o Supremo Tribunal Federal. E aí um capítulo dessa história é uma decisão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Aliás, uma decisão por unanimidade. Então, todo mundo decidiu derrubar a resolução da Câmara que estava suspendendo o processo do golpe contra o deputado bolsonarista Alexandre Ramagem. Aí, só para trazer alguns detalhes aqui, Chico e Rodrigo, a primeira turma votou para prosseguir a ação penal contra o deputado, né? Ele é acusado de 5 crimes, e suspender o andamento do caso relativo a 2 crimes, que são dano qualificado e deterioração contra o patrimônio da União. Então, são desses casos que a gente está falando, né? Para os crimes de golpe de Estado, de organização criminosa, armada, inclusive, né? Tentativa de abolição do Estado Democrático, a ação penal desse caso vai continuar. Sim. Até porque o argumento é o seguinte, não é o argumento, é a letra do que diz a Constituição brasileira. Deputado federal, parlamentar em geral, né, Chico, tem o mandato protegido, claro, a partir do momento que ele é diplomado. Se ele cometeu atos antes da diplomação, ele tem que responder por esses atos. Então, qual é o entendimento do STF? O STF já tinha mandado isso por escrito, inclusive, para a Câmara. São 5 crimes. Desses 5, 2, você pode dizer que tenham sido só no dia 8 de janeiro, que é a destruição dos prédios públicos, etc, etc. Mas golpe de Estado, atentado contra o Estado Democrático de Direito, isso começou antes do 8 de janeiro, quando o Ramagem não era deputado federal. Ele era um funcionário do bando golpista. Né? Então, ele não pode ser protegido pelo mandato nesses outros 3 crimes. Importante a decisão. E o Alexandre de Moraes trouxe isso por escrito e outros ministros também trouxeram esse argumento muito bem delimitado, né, Gabi? Exato. Eu vou trazer aqui o que disse o ministro Flávio Dino no voto. A votação foi no plenário virtual. A gente tem aqui a aspa do voto do ministro Flávio Dino. Somente em tiranias, um ramo estatal pode concentrar em suas mãos o poder de aprovar leis, elaborar o orçamento e executá-lo diretamente, efetuar julgamentos de índole criminal ou paralisá-los arbitrariamente. Tudo isso supostamente sem nenhum tipo de controle jurídico. Maiorias ocasionais podem muito em um sistema democrático, mas certamente não podem dilacerar o coração do regime constitucional. Então, o que está dizendo aqui, forte essa fala, né, Chico? A Constituição está acima de o que ele chama de maiorias ocasionais. A grande fala, o grande voto, a grande defesa dessa tese no Supremo, dessa vez, foi o Flávio Dino. O melhor argumento, mas, eu digo assim, em comparação com o discurso que é sempre mais forte do Alexandre de Moraes, que é quem conduz o inquérito dessa história inteira, né? Agora, se puder colocar na tela de novo a fala do Flávio Dino, a Gabi chamou a atenção para o fim, né, em que ele diz que maiorias ocasionais não podem impor mudanças, não podem desmontar a Constituição. Mas eu chamo a atenção para ali o comecinho também, porque muita gente na extrema-direita diz que existe uma tirania do Supremo Tribunal Federal no Brasil. É verdade. Eles usam esse argumento. O Flávio Dino está devolvendo o argumento e dizendo o seguinte: somente em tiranias, um dos poderes consegue concentrar tanto quanto o parlamento brasileiro tem concentrado. O parlamento deveria elaborar leis, aprovar leis e fiscalizar o executivo, que é o papel do parlamento. Mas ele tem feito mais que isso. Ele tem executado o orçamento, o que não é atribuição do parlamento. Tá aí, ó, o Flávio Dino colocou, só numa tirania, um poder, o parlamento, concentra tanto assim como aprovar leis, elaborar e executar o orçamento diretamente. Ele está se referindo às emendas parlamentares. Então, o parlamento já tem um poder, que esse sim é garantido, que é elaborar as leis. Aí ele tem um poder que ele usurpou, que é de operar o orçamento com as emendas, inclusive secretas. E agora ele quer efetuar os julgamentos criminais, parar o julgamento, ser poder judiciário também. Então, se alguém está operando na base da tirania hoje no Brasil, é um setor do parlamento e não o Supremo. Esse é o argumento do Flávio Dino, que eu acho importante também. Argumento muito certeiro, né? Eu acho que uma das maiores maldições que a gente herdou
dos últimos tempos é toda essa história do poder do Congresso executar orçamento. Aí entrou o orçamento secreto, entrou a farra das emendas PIX. Os caras ganham tudo na eleição. Fazem 1 milhão de prefeitura, tiraram do governo, do Planalto, tiraram do Executivo um grande poder. Esvaziaram muito o poder no Brasil de quem é eleito para ser presidente. Sim. Então Agora está irrigando base eleitoral. E isso é uma operação política que veio logo após o golpe praticado. Lembram? Eduardo Cunha foi um dos operadores do golpe. Eduardo Cunha com Michel Temer, que a gente estava falando dele agora aí. Michel Temer, Eduardo Cunha, dentro aí entra Arthur Lira e consolida isso. Consolida. Né? O Eduardo Cunha começou e depois o Arthur Lira completou essa história do parlamento tirar poder do executivo na hora de executar o orçamento. Quando eles fizeram, lembram? A ponte para o futuro. Por isso que o Temer fala, a direita precisa de um programa. Quando ele estava para dar o golpe contra a Dilma, o Moreira Franco e o Temer apresentaram o projeto para o futuro, que era uma pinguela para o passado, mas que era privatizar, fazer reforma da Previdência. Eles avisaram ali o que iam fazer. Por isso que o empresariado, a burguesia, apoiou o golpe. Né? Então, e fazia parte do golpe empoderar o parlamento, porque o parlamento está bem organizado com a Faria Lima, com os interesses do mercado financeiro. O executivo nem sempre você controla. Tem um líder popular, às vezes, que consegue confrontar o mercado financeiro, mas no parlamento está tudo mais dominado. Então faz parte do projeto que eles implantaram depois do golpe contra a Dilma e que está aí ainda. Impressionante.